Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui para mais um bate-papo. E olha, a nossa investigação de hoje vai exigir bastante atenção de quem nos escuta, viu? Com certeza. Nós temos pela frente uma análise bem profunda do informativo número 888 do STJ. Isso mesmo, e o prato tá cheio, né? Passando por direito constitucional, penal, administrativo, ambiental e até tributário. Exato. E o fio condutor de toda essa jurisprudência de hoje é um só, no fundo: os limites do poder. Interessante. Limites do poder. Sim, a ideia aqui não é só ler as teses, é a gente entender o porquê de cada decisão, sabe, como elas se conectam com a realidade. Desde o altíssimo escalão da política até, sei lá, um suborno de R$20. Perfeito. É exatamente essa a amplitude que a gente vai cobrir hoje. Bom, então para começar a entender essa dinâmica, nada melhor do que olhar para o topo do sistema de justiça criminal. Vamos começar com quem tem a caneta para julgar os poderosos, certo? Isso. O primeiro destaque vem da Corte Especial, de um processo que corre em segredo de justiça. O tema é o fórum por prerrogativa de função. O famoso e polêmico foro privilegiado. Ele mesmo. E a tese firmada é que essa prerrogativa lá no STJ subsiste mesmo após o afastamento do titular do cargo. Peraí, mesmo que o inquérito ou a ação comecem depois? Sim, ainda que comecem depois, desde que, claro, o crime tenha relação com o cargo. E tem um detalhe que chama muita atenção nessa decisão. Qual seria? O foro desloca a competência para o tribunal respectivo, mesmo se a fase de coleta de provas, a instrução já se encerrou. Nossa! Ou até mesmo se já houve sentença lá em outro juízo. Caramba, isso é uma mudança de paradigma bem forte. Demais. Eu gosto de visualizar o foro como uma espécie de sala VIP de um evento, sabe? Ah, uma sala VIP, gostei da imagem. Mas assim, não é um luxo para quem tá lá dentro ficar bebendo champanhe, é uma sala projetada para que o segurança, no caso o juiz, tenha a autoridade certa. A independência necessária para lidar com aquele convidado de alto escalão, né? Exatamente. E a regra agora parece ser o seguinte: o crime foi cometido no exercício daquele cargo e em razão dele. A pessoa fica vinculada a essa sala VIP para sempre naquele processo específico? Isso. Não dá para simplesmente trocar de sala só porque a festa ou o mandato acabou. Olha, essa imagem da sala VIP funciona muito bem. Mas a gente precisa lembrar de um detalhe crucial sobre essa decisão. Me conta. Agora, a porta dessa sala tranca pelo lado de fora. Tranca por fora? Como assim? O que o STJ está fazendo aqui é alinhar a jurisprudência com o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, consagrando o princípio republicano. Para acabar com aquela famosa dança das cadeiras processual? Exatamente isso. Historicamente, o que acontecia? Um político percebia que a investigação estava avançando na instância superior. E aí ele simplesmente renunciava ao cargo para fugir do tribunal. Isso. O processo descia para a primeira instância. Anos depois, ele se elegia para outro cargo e o processo subia de novo. O que gerava um monte de prescrições em massa, né? Sim, porque o processo passava mais tempo no elevador do que sendo julgado de fato. Evitava-se uma punição jogando com as regras de competência. O que transformava a justiça num jogo de xadrez onde o réu é quem controlava o tabuleiro. Pois é. E ao cravar que a competência se desloca para o Tribunal Superior, mesmo que o processo já tenha até sentença na primeira instância, o STJ impede isso. Trava o elevador. Trava o elevador. Acaba com essa perpetuação de jurisdição de forma instável e garante que o juiz natural da causa seja definido pela época do crime. Muito bom. E essa lógica de fechar as brechas para quem tem poder nos leva, de forma muito natural, a um caso julgado pela primeira turma. Aquele caso que envolve não apenas poder político, mas muito dinheiro. Esse mesmo. É o recurso especial final 539, lá de Mato Grosso do Sul. Imagina um cenário onde um agente público ostenta um patrimônio completamente incompatível com o contra-cheque oficial. O famoso enriquecimento ilícito. A justiça definiu que é ilícito o enriquecimento intencional em patamar significativo incompatível com os rendimentos, e sem justificativa. Certo. A tese diz que basta a demonstração de uma relação mínima entre a variação do patrimônio e a atividade pública para que o ônus probatório mude de lado. Ele passa para o réu, não é isso? Isso. E a história por trás desse caso específico é coisa de cinema. A defesa alegou que ele não enriqueceu de forma ilícita, mas que ele tinha o hábito de guardar fortunas em espécie. Em notas físicas, dentro da própria casa, debaixo do colchão. E ele só resolveu declarar esses milhões para a Receita retrospectivamente, bem na época da investigação. Que coincidência maravilhosa, né? Pois é. Fica difícil para nossa audiência acreditar que alguém guarda milhões no colchão e só lembra de avisar o fisco quando a polícia bate na porta. Olha, essa desculpa do dinheiro em espécie é um clássico que os tribunais enfrentam há décadas. Toda vez é a mesma história. Mas o avanço jurídico aqui é formidável. O STJ consolidou de vez a inversão do ônus da prova à luz das convenções de Mérida e Interamericana. Então, a administração não precisa provar a corrupção exata, o ato em si. Não. Historicamente, quem acusa tem que provar tudo. O Ministério Público teria que provar o dia, a hora e o local do suborno. O que em crime de colarinho branco é quase impossível. É virtualmente impossível. Então o que se exige agora é a prova do acréscimo a descoberto. A matemática fala por si. Se a conta não fecha, o problema é do agente público. Exato. Cria-se uma presunção relativa. É o réu quem precisa trazer documentos concretos para justificar de onde veio o dinheiro e uma declaração retificadora feita às pressas não serve. Faz todo sentido. Exige-se transparência absoluta de quem opera a máquina estatal. Sem dúvida. Agora, é interessante notar que o Estado se mostra implacável, com razão, para punir a má-fé. Mas como ele se comporta quando o assunto é proteger o servidor comum? Aquele que se expõe a riscos diários. Isso. A primeira turma trouxe duas respostas importantes.
A primeira é sobre o termo inicial da insalubridade, no recurso especial final 926 de São Paulo. Ah, esse caso do laudo pericial. A decisão diz que o direito decorre da lei e vale desde o início do exercício da atividade, independentemente de quando o laudo judicial foi feito. Fazendo aquele distinguishing com o PUI 413, certo? Exatamente. Para quem nos acompanha, pensa no seguinte cenário. Alguém entra numa sala com radiação na segunda-feira. Tá. Mas, por burocracia, o laudo pericial só fica pronto na sexta-feira. A pessoa não ficou radioativa só na sexta. O risco já existia. O risco já existia desde segunda. Essa analogia ilustra bem a diferença entre o direito material e o reconhecimento formal desse direito. Sim, porque a exposição ao agente nocivo é o que gera o direito, né? Isso. O laudo pericial é só um documento que atesta uma realidade pré-existente. O debate existia porque a administração tentava pagar só a partir da assinatura do laudo judicial. O que seria um incentivo perverso para o governo atrasar os laudos de propósito. E premiaria a lentidão estatal. A decisão reafirma que o Estado não pode se beneficiar de sua própria omissão para lesar o trabalhador. Muito justo. E essa mesma primeira turma julgou um outro caso, o recurso em mandado de segurança 76174. O do concurso para juiz federal? Isso, onde eles definiram as regras do jogo para as provas orais. E o que ficou decidido? Ficou definido que a nota da prova oral é irretratável administrativamente no seu mérito. Ou seja, o juiz não vai se meter a dar nota no lugar da banca. Até porque a banca tem a soberania técnica para avaliar o candidato. Exato. Mas e aqui entra a exceção. Recursos são perfeitamente cabíveis para apontar irregularidades formais ou objetivas. Ah, coisas que firam a lisura do certame. Sim, se a banca somou a nota errado ou cobrou um tema fora do edital, o candidato pode e deve contestar no judiciário. Faz todo sentido. O limite da discricionariedade administrativa é a legalidade. A avaliação tem carga subjetiva, mas não é um escudo contra erros materiais crassos. O Estado, de novo, não podendo se valer da própria falha. Exatamente. A irrecratabilidade não acoberta a ilegalidade formal. Bom, falamos até agora sobre os limites entre o Estado e as pessoas. Mas a segunda turma traz 2 casos sobre quando o Estado se omite na natureza e na nossa história. Entrando na seara do meio ambiente e do patrimônio cultural. Vamos ao primeiro, o recurso especial final 999 do Espírito Santo envolvendo o IPHAN. O Instituto do Patrimônio Histórico... Ele mesmo. O STJ admitiu a intervenção do judiciário com uma tutela inibitória diante da inércia do poder público para proteger um sítio arqueológico. Isso toca direto na separação dos poderes. Se o executivo, através do IPHAN, cruza os braços e deixa o patrimônio ser destruído, o judiciário tem que agir. Não é considerado ativismo judicial? Não nesse caso. Configura omissão administrativa inconstitucional. Determinar que o IPHAN cumpra o seu dever é o sistema de freios e contrapesos funcionando. Para impedir um dano irreversível à memória nacional. Perfeito. Mas aí, a gente vira a página para o outro caso da segunda turma, sobre sementes transgênicas. O caso dos organismos geneticamente modificados, o final 012 do Paraná. Isso. E a lógica parece que se inverte. O STJ diz que o IBAMA não pode exigir licenciamento ambiental se a CTN-Bio atestar a ausência de potencial poluidor. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Isso. Levanta a bola para o nosso público de quem manda no quê? Se um órgão diz que é seguro, o outro tem que aceitar calado? A aparente contradição aí se resolve pelo princípio da especialidade técnica. Como assim? A lei delegou à CTN-Bio a atribuição exclusiva de avaliar os riscos genéticos. É um colegiado super especializado. Ah, então o IBAMA não pode simplesmente ignorar a ciência deles. Exato. Se a CTN-Bio emite um laudo definitivo dizendo que não causa degradação, o IBAMA não tem amparo legal para exigir licenciamento do zero. Evitando que o cidadão fique no meio de um tiroteio entre 2 órgãos. Isso. Evita o sombreamento de competências, onde 2 órgãos ficam batendo cabeça. Bom, entendemos os limites no meio ambiente. Mas e quando o assunto é o dinheiro dos impostos e a sagacidade das empresas? Ah, o direito tributário sempre rende boas discussões. E como rende? Ainda na segunda turma, tivemos uma decisão importantíssima sobre o tema 69 do STF, aquele da tese do século sobre PIS e COFINS. O recurso especial final 843 de Pernambuco. Esse mesmo. A regra de modulação do STF dizia que o direito retroativo de 5 anos valia para ações ajuizadas antes de 15 de março de 2017. Certo, uma data limite bem clara. Só que aí, a Fazenda tentou uma manobra. A empresa entrou com a ação no prazo, mas precisou fazer uma emenda à petição inicial dias depois. E o fisco quis usar a data da emenda como a data do ajuizamento? Exatamente, para negar o direito bilionário da empresa. Mas o STJ salvou o contribuinte. Decidiu que se a emenda não muda o pedido ou a causa de pedir, não altera a data do protocolo. Uma decisão muito acertada. O processo não é um fim em si mesmo. Uma formalidade técnica não pode pulverizar um direito material adquirido. Falando em formalidade, deixa eu te jogar outro caso tributário, dessa vez em segredo de justiça, sobre o artigo 116 do Código Tributário Nacional. A famosa norma geral anti-elisiva. É ela mesma. O tribunal disse que é ilegal o fisco desconsiderar negócios jurídicos usando só essa norma geral, sem uma lei ordinária regulamentando o procedimento. E qual a sua dúvida aí? Peraí, deixa eu bancar a advogada do diabo. Quer dizer que o fisco olha um contrato, sabe que é pura simulação para pagar menos imposto? Sim. E tem que ficar de mãos atadas só porque o legislador esqueceu de escrever um manual de instruções do procedimento? Olha, a sua frustração é a de muitos procuradores, viu? Mas a segurança jurídica exige isso. Não basta a norma existir. Precisa do rito, é isso. A eficácia plena exige rito procedimental. Dar poder para a autoridade fiscal desconsiderar negócios sem regras claras. De como o contribuinte se defende, quais os prazos... Seria dar um cheque em branco pro fiscal. Exato. Seria perigoso demais para a estabilidade das relações privadas. Faz sentido. É a linha tênue da simulação.
Bom, vamos sair agora dessas grandes malhas de milhões e focar em fraudes do dia a dia. Onde o sistema processa aquelas infrações que parecem menores. Isso. Temos 3 casos rápidos, mas impactantes, da terceira, quinta e sexta turmas. Vamos a eles. Na terceira turma, recurso final 861 de Goiás. Responsabilidade civil aplicável em fraudes e má gestão de fundos de investimento contra o investidor não qualificado. Protegendo a ponta mais fraca da corda. Aquele que não tem a menor condição de auditar o que o gestor do fundo está fazendo com a economia da vida dele. Exato. Isso protege a confiança sistêmica. Se o investidor pequeno não tiver a garantia de que o fraudador vai responder civilmente, o mercado de capitais seca. A confiança evapora. E falando em quem investiga essas fraudes, a quinta turma anulou um inquérito inteiro num processo sigiloso porque ele foi aberto pelo corregedor geral. Outro ponto crucial de limites de poder. Pois é, uma autoridade administrativa abrindo inquérito judicial para apurar crime. O STJ disse que isso viola o princípio acusatório e gera nulidade total. Para o pessoal de casa entender, no sistema acusatório quem investiga, quem acusa e quem julga precisam ser pessoas ou órgãos diferentes. Para não virar uma inquisição, né? Isso. O corregedor tem função disciplinar. Quem apura crime é a polícia e o Ministério Público. Misturar as coisas contamina a imparcialidade do julgamento. Entendido. O que nos leva ao último julgado do dia. Sexta turma, recurso especial final 036 do Distrito Federal. O famoso caso dos R$20. De cair o queixo, corrupção passiva e o princípio da insignificância. Uma servidora cobrou e recebeu módicos R$20 de propina. R$20? Hoje em dia não paga nenhum lanche. Mas o STJ negou a insignificância aplicando a súmula 599. Que diz que é inaplicável esse princípio aos crimes contra a administração pública. Imagino que a confiança no sistema não tenha uma etiqueta de preço, né? Subir um processo até Brasília por R$20 parece loucura, mas tem um motivo. A lógica não é monetária. A justiça atua para manter a integridade sistêmica. A moralidade não tem valor de face. Se liberar os R$20, libera os 50, os 100. Exato. Se a quebra de confiança no servidor público for relativizada pelo valor, o Estado inteiro entra em colapso. Por isso, o rigor absoluto e independente do montante. Que viagem a gente fez hoje, hein? Recapitulando, a gente saiu das salas VIPs do foro privilegiado com a porta trancada por fora. Passamos pelo colchão recheado de dinheiro inexplicável. Entendemos que a radiação não espera o perito assinar o papel. Vimos a justiça forçando o IFAM a trabalhar e mandando o IBAMA recuar frente à CTN-Bio. E ainda destrinchamos as regras dos impostos, a proteção do pequeno investidor e o inquérito anulado do corregedor. Tudo isso terminando no troco da padaria, a propina de R$20 que é inaceitável. Olha, se me permite uma provocação final sobre esses R$20 e o dinheiro no colchão. Por favor, manda. A gente viu que a moralidade pune esses desvios. Mas hoje, o sistema depende de denúncias, inquéritos, muito trabalho humano. E leva anos. Leva anos. Mas com sistemas autônomos, integrações de dados e auditorias em tempo real sendo implementadas na máquina pública... O que a gente faz aqui com inteligência artificial, né? Exatamente. O que vai acontecer quando esses sistemas cruzarem tudo em segundos? Onde ficará a moral administrativa quando a corrupção sequer conseguir passar despercebida pela máquina na hora que ela nasce? Nossa. É algo profundo para quem nos ouve refletir. É um horizonte que assusta e fascina na mesma medida. Uma baita reflexão para encerrar. Pessoal, muito obrigada pela companhia atenta em mais esse mergulho profundo pelas entranhas da jurisprudência. Foi um prazer. Obrigado pela audiência e pelas reflexões. Não deixem de acompanhar nossos próximos bate-papos aqui no CSA de Olho na Jurisprudência. Um abraço e até a próxima.